Queridos irmãos e irmãs, alunos da nossa Escola de Desenvolvimento da Vida, estamos aqui mais um domingo para estudarmos as lições preparadas por nossos professores. E hoje estamos na lição de número 14, falando sobre o serviço. E o ponto desta manhã é evangelização. Então vamos estar atentos à mensagem, o estudo que a nossa professora de hoje, nossa irmã Márcia Torres, trará para nós. E tem um versículo muito importante em nossa revista que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esta é a missão da igreja, é uma missão importante, a evangelização. E, como eu disse, esta é a última lição, de número 14. No próximo domingo já estaremos entrando numa nova apostila, falando de crescimento. Crescimento em qualidade, crescimento em quantidade. Fiquem com Deus e um bom estudo. Bom dia, paz do Senhor para todos. Estamos aqui iniciando mais uma aula da nossa Escola de Desenvolvimento da Vida. Estamos terminando essa primeira apostila, que iniciou em março, e como o tempo passou rápido, né? Hoje estamos na lição 14, no módulo Serviço, no tema Evangelização. Terminamos a última aula falando sobre evangelismo ou evangelização, né? Percebemos que evangelismo é a doutrina que fundamenta biblicamente o trabalho evangelístico, né? Percebemos que o evangelismo fornece as bases metodológicas para uma evangelização de excelência. E descobrimos que evangelização é a prática efetiva da proclamação do Evangelho, né? E falamos, inclusive, do caráter de sacralidade que essa prática da proclamação do Evangelho precisa ter dentro da igreja, porque essa prática é um mandato de Jesus, um mandato para toda a igreja, foi o próprio Senhor Jesus que nos delegou. Não é um trabalho adicional, é um trabalho obrigatório da Igreja de Cristo. E hoje nós vamos entrar na página 139 com o tópico Por que temos que evangelizar. Mas antes disso, a gente vai fazer o que sempre fazemos na nossa EDV, que é conversar com o Senhor através da oração. Então, nesse momento, eu convido os irmãos para juntos clamarmos e dirigirmos a nossa mente em oração, pedindo ao Senhor que Ele nos ilumine para que possamos entender aquilo que Ele quer nos falar com essa Escola de Desenvolvimento da Vida e com esse tópico referente à evangelização. Então, oremos. Senhor Jesus, estamos aqui gratos e felizes pela Tua presença em nossas vidas, por Tu, Senhor, ter nos acolhido, ter nos escolhido, ter nos chamado e ter derramado o Teu grande amor sobre as nossas vidas. Nesse dia, Senhor, queremos Te pedir que Tu venha iluminar a nossa mente, abrir os nossos sentidos, para que possamos crescer em sabedoria e conhecimento através dessa lição. Também te pedimos, Senhor, que sejam benditas todas as famílias daqueles que nos assistem, que Tu venha abençoar a cada homem e mulher e fazer de cada um que é pilar de sua casa um grande evangelista, para que toda a sua casa possa servir ao Senhor. É assim que te pedimos e louvamos ao Teu nome, que é nome sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus. Então vamos lá, meus irmãos queridos, minhas irmãs,
Vamos falar um pouquinho por que temos que evangelizar. O motivo é muito óbvio. Porque somos pessoas resgatadas pelo amor de Deus. Fomos resgatados, recebemos perdão, temos a promessa de um lar celestial, temos uma promessa de morada junto à glória de Deus. Temos uma visão futuresca que não nos assusta, porque sabemos exatamente para onde vamos. Temos a alegria que não é efêmera, temos uma alegria que é constante, porque a alegria do Senhor nos fortalece a cada dia. Então temos tudo isso. E por que não, por amor ao nosso próximo e por amor a Deus, nós não temos que espalhar essa boa nova do Evangelho? Nós somos desse mundo, moramos num planeta Terra e temos responsabilidade com essa casa terrena. Nós temos uma coisa chamada mordomia cristã. E uma das nossas responsabilidades é sermos testemunhas desse grande amor de Deus. Olha que texto lindo de 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3, que o apóstolo Paulo nos traz para falar um pouco desse amor e dessa confiança que o Senhor tem em cada um de nós. É como se ele chamasse cada um de nós de embaixadores do reino. Então vamos lá, 2 Coríntios, quem não tiver com a apostila pode abrir a Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E aí, para a gente entender esse processo de que por que devemos evangelizar, nós vamos utilizar um texto, que é um trecho do texto do reverendo Fábio Henrique de Jesus, que é um reverendo presbiteriano, que organiza de forma sistemática essa missão evangelística da igreja. Então, no tópico 1, ainda na página 139, ele começa assim: a missão da igreja tem uma dimensão ampla. Olha só, Jesus disse, ide por todo o mundo, está em Marcos 16:15. Então, ampla, ide por todo o mundo. Além do todo mundo ter essa dimensão ampla, nós ainda temos uma obra imperativa, que é o id. O id não é uma questão opcional. O id é uma ordenança. A igreja, nós, igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Fomos chamados do mundo. Recebemos a instrução. Nos tornamos moradas do Espírito Santo. E aí somos enviados ao mundo, a fim de anunciar essa boa nova do Evangelho a todo mundo. Essa é a dimensão ampla da palavra de Deus. O campo de atuação nosso, como igreja de Cristo, não é dentro da cátedra, não é dentro das 4 paredes da igreja. O campo de atuação nossa é fora da igreja. Proclamar o Evangelho nos campos, nas cidades, nas grandes metrópoles, nos pequenos povoados, nas nações populosas, nas pequenas tribos, na nossa vizinhança, em todo o nosso arraial. Essa é a missão ampla, não é ficar confinado na igreja. A igreja é um celeiro evangelístico, é ali que a gente recebe a instrução dos nossos líderes, dos nossos pastores, nós recebemos a palavra, nos fortalecemos, nos enchemos do poder de Deus e aí podemos sair, nos enchemos da comunhão de Deus,
adoramos ao nosso Deus em conjunto, e aí nós podemos sair para fora da igreja, para pregar as boas novas do Senhor. O segundo tópico que o reverendo indica é: a missão da igreja tem um conteúdo exclusivo. Olha como vai aumentando, há uma progressão. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Olha o conteúdo exclusivo explícito aqui nesse mesmo texto de Marcos 16:15. Qual é o conteúdo exclusivo do nosso trabalho evangelístico? Pregar o evangelho de Cristo. Não é pregar o evangelho, um outro evangelho, não é adulterar o conteúdo do evangelho para agradar a quem eu estou pregando. Não é isso. Nós não temos que agradar ninguém, nós não temos que convencer ninguém, nós só temos que proclamar através da nossa voz e através da nossa vida. O trabalho de convencimento não é nosso. O trabalho de convencimento é do Espírito Santo de Deus. Então, esse evangelho é o conteúdo exclusivo. E eu falei até na última aula que eu já vi trabalhos evangelísticos que tinha tudo, menos o conteúdo exclusivo, que é o evangelho de Cristo. O evangelho é a mensagem gloriosa de Deus para ser comunicada aos homens. Como igreja de Cristo, nós precisamos testemunhar que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E depois temos que afirmar que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Está em Romanos 10:9. Portanto, o Evangelho é a boa nova da salvação, a qual deve ser anunciado, quer seja oportuno, quer não. E aí tem a citação aqui de um texto, em 2 Timóteo, a questão desse ser oportuno ou não. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Olha como Paulo fala a Timóteo, que estava exatamente nesse propósito. Pregar o Evangelho, proclamar as boas novas de Cristo a um povo bem hostil, e ele muito jovem. Então olha o que Paulo adverte: prega a palavra, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Precisamos pregar, precisamos ser insistentes, precisamos ser longânimos e não podemos esquecer da nossa doutrina. Nós temos uma doutrina. E essa longanimidade nos faz ter paciência, porque muitas vezes lançamos sementes e achamos que ela não vai frutificar. Mas Deus é um Deus que transforma coração de pedra em coração de carne. Então, mesmo que aquele coração de pedra esteja ainda na fila do transplante para ser transformado em coração de carne, seja longânimo, não desista, continue, pregue a palavra com a tua vida e com a tua voz. Quando nós apresentamos esse evangelho da morte, da ressurreição, a gente apresenta o plano da salvação. Quem crê nisso será salvo. A terceira missão da igreja, está aqui na página 140, é assim: a missão da igreja tem um alvo definido, ela vai direto, ela é como uma flecha certeira, ela tem um alvo. Olha como é que foi esse gradiente. Começou por ide por todo mundo, missão ampla, ide por todo mundo e pregai, é o conteúdo a ser pregado, e o alvo,
ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O alvo é toda criatura. E quem é a toda criatura? A toda criatura é a toda criatura mesmo. Até aquela criatura que você, na sua justiça, no seu julgamento próprio, acha que ela não merece. Só que Deus não age por mérito, e graças a Deus que Ele não age por mérito. Porque se Ele agisse por mérito, nós estávamos muito lascados. Deus age através do olhar ao coração. Quem é essa toda criatura? É a criatura que não pode ser excluída. O Evangelho de Jesus Cristo não é excludente. Nós precisamos aprender com a vida de Jesus. Nós clamamos pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que nos salva, que nos resgata, que nos redime. Porém, nós temos que prestar atenção também na vida de Jesus, na humanidade de Jesus, no que Ele trouxe para nos ensinar aqui na Terra. Ele jamais excluiu qualquer pessoa. A igreja tem uma meta. Ela não pode mudar esse foco de toda criatura. Não importa quem são os alvos, quem são as pessoas. Não importa se são ricos, pobres, brancos, negros, letrados ou iletrados, homens, mulheres, adultos, crianças. Não importa o credo, não importa de onde eles são. Não importa, independente do gênero, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque somos extremamente excludentes quando o Evangelho de Cristo se diz respeito a ser pregado ao gênero, e a gente exclui, e a gente precisa entender que Jesus ama o pecador. Ele não aceita o pecado, mas Ele ama o pecador. Ninguém pode ser esquecido. Toda criatura precisa ser informada dessa boa nova. Nós somos árvores plantadas pelo Senhor. Nós não somos espinheiros. Nós não somos pessoas que expelem as pessoas. Nós precisamos ser árvores frondosas, como é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso carvalho de justiça. E nós somos os seus brotinhos. Nós também precisamos crescer como árvores e acolher todo mundo na nossa sombra. Nós precisamos ser com essas mangueiras cheias de frutos docinhos que alimentam muita gente. Nós não podemos ser espinheiros que simplesmente não permitem que as pessoas se acheguem a nós. Precisamos ser essa igreja de Cristo que abraça essa toda criatura, porque toda criatura é vista pelo Senhor como a imagem dele. Ele nos fez com muito amor e carinho. Ele nos fez e nos chamou de coroa da criação. Então toda criatura deve escutar a proclamação do Evangelho e não pode ser esquecida. E aí, a gente entra no tópico 4 da página 140 ainda, que diz respeito a como evangelizar. Como evangelizar? Evangelizar é difícil? Não. Mas ele necessita de um preparo. A gente não pode sair de qualquer forma, falando qualquer coisa. Nós já vimos aqui que o Evangelho possui uma mensagem específica. É uma mensagem, um conteúdo exclusivo que é o Evangelho de Cristo. A missão de pregar a todos, em todos os lugares e em todo o tempo, inclui a evangelização pessoal, coletiva, nacional e transcultural. Nesse tópico, destaquemos os exemplos de Cristo, o evangelista por excelência. Mais uma vez, nós estamos trabalhando com a questão humana do Senhor Jesus, evangelizando toda criatura. Olha a evangelização pessoal que Jesus nos mostra em João 4:1
até a 24, quando ele evangeliza pessoalmente a mulher samaritana. Nesse momento, há alguém bem pertinho de você que precisa ouvir a palavra de Cristo. Não perca a oportunidade. Fale de Jesus, fale do grande amor de Deus, evangelize, fale do que o Senhor fez com a tua vida. Um dia alguém fez isso comigo. Eu não nasci em berço evangélico. Eu já até falei que a minha família ela é bem sincrética. Mas a palavra de Deus foi semeada no meu coração ao longo de muitos anos. Até que um dia ela germinou. E é assim, e foi assim com cada um de nós, mesmo aqueles que nasceram dentro de um berço cristão. Um dia houve um despertar. E essas pessoas que estão do nosso ladinho precisam ter esse despertamento de Jesus. Olha o Senhor nos mostrando a evangelização coletiva. Meu Deus, quantas passagens Jesus, né? Quantas passagens de Jesus mostra evangelizando um grande número de pessoas coletivamente. O Sermão do Monte, que deveria ser o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte é um exemplo de evangelismo coletivo. Jesus falando dentro de um ajuntamento, dentro de uma concentração, a fim de expor o Evangelho do Reino. Estou na página 141, lá em cima. Evangelismo nacional. Em seu ministério terreno, Jesus, ele era judeu, inserido numa sociedade judaica. E ele precisava falar a própria língua para os judeus. Ele anunciou o Evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele fala isso, né, quando ele lida com a mulher Ciro-Fenícia. Ele fala em Marcos 7,26, que um pouquinho mais adiante a gente cita aqui, né? Ele fala isso: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, olha que interessante. Nós estamos vivendo num país em que o evangelho está muito corrompido. Cada um está fazendo o que bem quer, cada um está fazendo o que acha de bom. E a linguagem do evangelho está muito errada. Nós vemos atrocidades em nome de Deus. Nós vivemos nessa nação e cabe a nós, cartas vivas do Senhor, pregar o evangelho à nossa nação, na nossa língua, a fim de resgatar as ovelhas perdidas da casa do Pai. Há ovelhas perdidas na casa do Pai. E nós, igreja santa, igreja madura, igreja pronta para o evangelismo, igreja grande, porque cresceu em graça, precisa falar na nossa língua, na língua nacional, para as ovelhas perdidas da casa do Pai. E o quarto tópico diz respeito a evangelismo transcultural. O que é isso? Esse é o tipo de evangelismo que o Senhor Jesus mostrou, né? Quando ele entra, por exemplo, quando ele cura, quando ele vai e socorre o servo do centurião romano, que está em Mateus 8:5, né? Não era judeu, o centurião era romano. Quando ele vai de encontro com a mulher Ciro-Fenícia, que está em Marcos 7:26, é transcultural. Muitos evangelistas, muitos missionários querem fazer esse evangelismo transcultural de qualquer forma. Só que esse evangelismo não é feito de qualquer forma. Há um chamado para cada tipo de evangelismo. Há pessoas preparadas que vão lidar
de forma transcultural, levando a mensagem evangelística sem agredir, sem destruir a cultura daquele povo em que está recebendo a mensagem. Nós vimos, ao longo da história da igreja, atrocidades acontecendo em nome desse evangelismo para outras culturas. E hoje em dia, nós vemos trabalhos transculturais maravilhosos em aldeias indígenas que recebem a palavra de Deus em sua própria língua, em que o evangelista, o missionário está inserido na própria cultura, não há agressão, não há derramamento de sangue, não há morte daquelas questões culturais tão importantes para determinadas nações. Esse tipo de evangelismo, ele precisa ter um preparo especial. Missionários, evangelistas que vão para outras culturas precisam estar muito bem preparados. Precisam estar muito bem aliançados, alicerçados, tendo uma metodologia séria, correta, para que a missão seja feita de forma excelente. Então, a gente conclui essa lição com a percepção que evangelizar é uma missão, é um ato de amor, é um ato de salvação de almas e de vidas. No início, na primeira parte dessa lição, eu falei que a evangelização, ela precisa ser integral. Precisamos levar o pão, precisamos levar a palavra, alimentar essas vidas que estão com sede e fome de Cristo. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa função de evangelistas. E Jesus nos mostra de forma belíssima como isso tudo foi feito. Nós temos Cristo como nossa referência. Que Deus abençoe a todos.